Logom é a revista online da Rosa Cruz Áurea. Esperamos que a Logom possa adicionar algo à sua vida, inspirá-lo a fazer novas perguntas e alimentar sua busca por respostas. Seja bem-vindo. O exílio como preparação. O exílio não é imposto, é escolhido. Algumas pessoas atravessam a vida com uma sutil sensação de distância, uma consciência silenciosa de que não coincidem por inteiro com a superfície do mundo. Participar dele vem com relativa facilidade. Aprende-se a falar, a trabalhar, a pertencer exteriormente. Ainda assim, mesmo nos momentos de conforto, algo permanece levemente apartado. Entra-se no mundo como um estrangeiro, mas nunca se passa a habitá-lo por completo. Essa distância costuma ser mal interpretada. Não é insatisfação, nem nasce de recusa. Não carrega julgamento do mundo, nem sentimento de superioridade. Ao contrário, aguça a atenção. A vida é provisória, significativa, mas nunca se basta em si mesma. Aos poucos a palavra exílio começa a se impor, não como punição ou queixa, mas como uma maneira de estar na vida sem se entregar totalmente às suas expectativas. Um deslocamento interior sem ressentimento, apenas atenção. O exílio não se anuncia, não tem drama. Ele se expressa por uma sensibilidade silenciosa aos limiares, aqueles momentos em que o mundo parece mais fino, quando algo essencial se aproxima. O estrangeiro não procura esses instantes, eles chegam por si. O que parece distância é, na verdade, uma forma de cuidado, uma hesitação em reduzir o sentido a imediatismo, uma recusa em permitir que o visível defina o que é real. O que aparenta ser distância é, na verdade, uma forma de cuidado, uma hesitação em reduzir o significado a algo imediato. Há uma textura própria nesse modo de viver. O tempo se desenrola menos como uma sequência de exigências diárias e mais como um campo por onde a atenção se move. A necessidade de definir ou reivindicar um significado rapidamente não domina. Os momentos permanecem abertos, inacabados. Não é indecisão, mas contenção, uma intuição de que o que mais importa não pode ser apressado sem que empobreça. A vida segue silenciosa ao lado dessa consciência, comum, sem grandes gestos, mas vista de um ângulo ligeiramente diferente, como se algo essencial aguardasse logo além do limite do que pode ser dito. Alguns lugares reconhecem essa condição antes mesmo que ela receba um nome. Não a explicam nem a resolvem, encontram-na. E nesse encontro, a sensação de distância se suaviza porque deixa de ser mal compreendida. En-Gedi. En-Gedi, no deserto de Judá, pertence a uma outra ordem de espaço. Há um oásis que brota da pedra do deserto. A água corre onde não deveria e o verde é comprimido entre o calor e a rocha. Muito antes de se tornar destino turístico ou símbolo, essa paisagem pertenceu àqueles que escolheram a proximidade do silêncio, da disciplina e do que entendiam como divino. Sua presença permanece. Nomeada ou não, ela ainda está ali. Nesse espaço, sente-se chamado por algo ainda vivo na própria terra. Há uma sensação de que ela compreende o que significa manter-se interiormente vivo enquanto se está exteriormente exposto. Israel, nesse sentido, não é uma ideia nem uma identidade, mas terra, luz sobre a pedra, caminhos antigos, proximidade através de camadas de tempo. Em lugares assim, o exílio adquire um sentido que não é o de separação, mas de orientação.
O estrangeiro não está de passagem. Ele é silenciosamente reconhecido. Território cátaro. No sul da França, o território cátaro oferece um paralelo em outro registro, não apenas porque perdura, mas pelo som, pelo silêncio e pelo ocultamento. São paisagens moldadas pela necessidade de preservar algo vital sem expô-lo. Preservar não por declarações, mas pela atmosfera. Aqui a música importava. Os trovadores cantavam ao invés de fazer pregações. O que não podia subsistir como afirmação encontrava abrigo no tom, no ritmo e na cadência. O sentido era tecido. Quem podia ouvir, ouvia. Quem não podia, não era coagido. As cavernas não eram apenas refúgios, mas limiares. Cavernas acusticamente vivas, receptivas ao silêncio. Nesses lugares, a escuta se intensificava, aguçada pela separação. Não se tratava de fugir do mundo, mas de modos de percebê-lo mais por dentro. Nesses espaços, o som se reúne em vez de se dispersar. A música permanece, retorna, dobra-se em direção a quem escuta. O silêncio torna-se uma presença. Esses lugares ensinam outra economia, na qual menos carrega mais e o que é retido se aprofunda em sentido. A transmissão aqui não depende de explicação, mas de ressonância. O que deve perdurar o faz por proteção, por uma espécie de maturação interior fora do alcance do mundo exterior. Aqui o exílio torna-se um gesto de cuidado, um afastamento consciente para preservar o que é interiormente verdadeiro. É como fidelidade que o estrangeiro reconhece isso, não como evasão. O que resta no país cátaro é uma atmosfera carregada por vidas vividas em silencioso alinhamento interior. A divisão entre dentro e o fora é respeitada. Patmos. Patmos não é apenas um mito ou uma ilha no mar Egeu, mas uma forma de solidão que clarifica a visão. Aqui, a urgência afrouxa. As exigências recuam. A alma se aquieta o suficiente para voltar a perceber. Assim como En-Gedi e as cavernas cátaras, Patmos é um lugar de aprofundamento, não um retiro. Sua distância é um modo de aprofundar a percepção. Entrar nessa condição é reencontrar o mundo sem distração. O ruído continua, mas deixa de definir a realidade. É um tipo mais sutil de atenção desperta. Nesse sentido, o exílio não é uma escolha para evitar o mundo, mas para criar o espaço a partir do qual ele possa ser verdadeiramente visto. A visão cresce pela clareza que o silêncio permite. O estrangeiro reconhece Patmos como familiar, um estado em que se vê com clareza e se preserva o alinhamento sem necessidade de explicação. A partir dessa clareza, a participação também se transforma. A vida é vivida mais plenamente, sem posse. A presença substitui o apego. O engajamento se aprofunda. Templos. Com o tempo, descobrem-se lugares onde essa orientação já foi vivida, onde a condição do exílio não exige justificativa. Não são refúgios, mas templos construídos pela repetição silenciosa e pela fidelidade interior ao invés de doutrina. Um templo, nesse sentido mais profundo, não é imposto de cima. Ao contrário, cresce organicamente por vidas voltadas para dentro, por atenção compartilhada, por um trabalho invisível. Nesses lugares que não persuadem que sua própria existência basta, o estrangeiro se sente menos estranho, sua distância é compreendida.
O que importa é a dedicação e não a crença, a constância, não a certeza. Uma vida orientada de modo contínuo para aquilo que é mais profundo do que o momento ou o humor. O exílio clarifica, a distância permanece, mas sua qualidade muda. O que antes parecia ausência torna-se liberdade. O que parecia perda torna-se perspectiva. Viver assim é caminhar com leveza, amar sem possuir, participar sem agarrar. O mundo continua urgente, mas suas exigências já não têm total domínio. O estrangeiro não abandona a vida, permanece nela de outro modo. E uma vez reconhecida essa diferença, nada mais precisa ser dito.